2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 7, 14. Diz assim a palavra: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Vou ler de novo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença, afastar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, restaurarei sua terra. Promessa de restauração de terra. Pai, fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. E você aí na sua casa, sente-se, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós iniciamos essa semana, ontem, para ser exato, os 120 dias para alcançar um rompimento sobrenatural. E estamos há 20 dias, ou melhor, 15 dias, do grande jejum da vitória, que vai acontecer em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, pelo nosso Conselho Nacional, pastor Mário e pastora Bianca, e começa dia 5 de abril até o dia 25 de abril. O grande jejum da vitória. Algo extraordinário que vai acontecer. E nós estamos iniciamos ontem, dia 20, os 120 dias de propósitos. E nós temos este livro, que já centenas de pessoas e famílias já levaram para suas casas, para poder ler na meditação diária. E hoje a meditação ela é muito significativa, porque ela fala sobre alguém que tentou escalar o Monte Everest. E ele não conseguiu na primeira vez, mas não desistiu. E ele disse para o monte: esse monte, você já alcançou o seu tamanho, mas eu continuo crescendo. Então nós estamos em contínuo crescimento na nossa vida. A palavra de ontem, o que me chamou a atenção, é que alguém foi chamado para orar, para chover. E a chuva ia vir, segundo a fé da pessoa que estava orando. E ele disse assim: não é melhor a gente orar quando a gente estiver no abrigo? Porque até a gente chegar aonde nós temos que chegar, tem uma caminhada. E a gente vai orar para chover agora, e nós não temos guarda-chuva. Olha a fé, olha a autoridade. Você já leu no livro ontem. Pastor, não li no livro ainda, então passa aqui na igreja. Estamos abertos das 8 da manhã até as 8 da noite, você possa passar aqui e retirar o seu livro. Mas eu quero que você entenda a fé da pessoa. Então eu marquei aqui para pregar neste primeiro dia, pós-início de campanha, sobre 3 assuntos, e o quarto é o rompimento, que vai ajudar a nossa caminhada. Prática de oração, prática dos princípios de Deus na nossa vida, criar numa sementeira, e aí com tudo isso, uma prática diária de oração, uma prática de leitura da palavra diária, criando sementeiras, o rompimento vai ser natural. Você já viu alguém fazer um bolo? Juliano, os irmãos estão aqui, e as meninas do louvor, e você na sua casa, você fazer um bolo, fazer uma torta, fazer um doce, e você coloca 4 ingredientes. Você coloca leite condensado, coloca Nescau, leite ninho. Dá errado? Não, até errando dá certo. Não tem como dar errado. Você coloca uma lata de leite condensado, uma lata de leite ninho, ou colheres de leite ninho, uma quantidade de Nescau, aí você mistura esses 3 coisas, faz um teste para você ver, mistura esses 3 e joga um pouquinho de farinha, de trigo e põe passar, ou põe para cozinhar. Você vai ver, não tem como dar errado. Porque
E aí, para terminar, para ter o grande rompimento, você compra bombom sonho de valsa e bombom ouro branco, e você pincila, é isso que fala? E você polvilha de bombom, mas se você for igual o pastor Toninho, não corta, não estraga o bombom não, deixa ele inteiro. Porque o gostoso é que nem comer uva. Aleluia! Amém? Não tem como dar errado. E essa campanha não tem como dar errado. Porque ela está baseada em coisas que vão dar certo. Primeira coisa, oração. Oração, irmãos, é algo importante. Diz a lenda, é a história, que um dia teve uma nevasca muito grande e teve muita neve, mas muita neve lá em Israel e no Muro das Lamentações. Estava muito frio, foi uma das noites mais fria da história, de Israel. E lá tem o Muro das Lamentações, onde as pessoas vão até lá, colocam os seus pedidos de orações, apoiado no muro, eles oram. Quando nós comprarmos mais umas propriedades aqui, quando a gente comprar, eu vou fazer esse muro aqui em Piracicaba. Uma réplica dele. Uma réplica. Nós vamos transformar a nossa casa de oração num muro de lamentações, num muro de milagres, de livramento, de mover de Deus, de agir de Deus. E está por chegar as próximas conquistas, e quando elas chegarem, um dos espaços vai ser um muro para a gente ir lá e também colocar a mão e orar. E aí então os organizadores, as pessoas que cuidam do muro pensaram assim, nesta noite fria não vai vir ninguém orar. Todo mundo em casa pensou a mesma coisa. Hoje eu vou no muro orar, porque hoje não vai ter ninguém. E aí foi o dia que mais deu pessoas no Muro das Lamentações para orar. Porque todo mundo saiu de casa pensando, está muito frio, não vai ninguém. Hoje o muro é só meu. Todo mundo pensou a mesma coisa e o muro encheu. Porque a oração pode muito em seus efeitos. Eu sou fruto de orações. Estou vendo a vida do Alessandro Augusto sendo fruto de orações. Pastor Rogério e Caio, fruto de orações. Rafael Minduim, fruto do milagre das orações. Eu moro no 3º andar, eu falei para os pastores aqui, na reunião, quinta-feira, e tem uma janela da minha casa que dá assim para alguns prédios, assim, que você vê a cidade, é bonito de ver. E é o nosso quarto. Aquela janela, eu fui internado dia 25 de dezembro, e saí do hospital dia 14 de janeiro. Nesses 20 dias de internação, essa janela não ficou fechada, nem à noite. E olha que a pastora tem medo, né? Que à noite ela fecha, tem medo que venha o morcego, que o Batman entra ali dentro. Então, tem medo. Então ela fecha. Mas nesse período, mesmo sozinha, ela deixou aberta a janela, Davi, e ela ficava, Isa, orando de madrugada, de dia, de noite, com a esperança do milagre. Então a oração pode ir muito em seus efeitos. E a oração não é, eu vou orar, não é uma imposição. Quando você conversa com pessoas que você gosta, você conversa a tempo. E Deus a gente não gosta, Deus a gente ama. Deus a gente respeita, e Ele também nos ama. Quem pode comparar um grande amor como o de Deus? Então a prática da oração é uma coisa que deve estar explícita na nossa vida todos os dias. E uma das coisas que a gente quer nesses 120 dias é que nós intensificamos a nossa comunhão com Deus, a nossa oração. Você pode estar buscando a presença de Deus com mais frequência. Pastor, eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Porque a oração mais completa. Pastor, eu queria aprender oração de guerra. Eu queria aprender oração disso, daquilo. Eu queria aprender oração de quebra de maldição. Irmãos, você vai orando e Deus vai quebrando maldição, Deus vai entrando na sua guerra, Deus vai entrando nos seus livramentos, Deus vai entrando na sua vida, Deus vai operando milagre. A oração mais poderosa da Bíblia foi a de um centurião que nem sabia orar. Ele falou para Jesus assim, eu falo para o meu soldado, vem, ele vem, vai, ele vai. Então se o Senhor disser numa palavra,
Deus vai resolver na minha casa. Jesus disse assim, eu nunca vi uma fé igual essa, eu nunca vi um pedido igual este. Meu Deus, vá, já a bênção já chegou na sua casa. Quando ele chega em casa, ele pergunta, que horas que foi curado? Que hora que aconteceu o milagre? A pessoa fala assim, a tal hora. Foi a hora que ele falou. Ó, o homem teve o primeiro contato com Deus e já aprendeu a orar. E os discípulos também estavam nessa dúvida que muitas vezes eu fico, você fica, e falam assim, como que eu vou orar? Qual é a oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve é de um coração sincero, contrito e dependente dele. Mas para você aprender a orar, Jesus já deu o recado, Fábio. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9, está ali a oração mais poderosa da Bíblia. Portanto, diz assim o Senhor para nós, portanto, quando for orar, está aqui para mim, quando for orar, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás nos céus. Mas a oração do Pai Nosso é essa mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Volta ao versículo 9, faz favor para mim. Faz favor. Portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela começa com o quê? Com uma adoração. Está adorando a Deus. Você está falando que Deus mora no céu, que o seu nome é santo. Olha no versículo 10 o que fala. Ó. Versículo 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está dando toda a glória a Deus, está adorando a Deus. Olha o versículo 11, aí começam as petições. Dá-nos hoje o pão para este dia, o pão nosso de cada dia. Eu estou pedindo agora eu preciso. Agora eu tenho necessidade. A maior luta do homem é da sobrevivência. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Eu estou perdoando, estou pedindo perdão agora. Eu estou pedindo reconciliação. Eu estou pedindo agora um socorro, uma ajuda. Não é? Olha lá, ó. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós tem que fazer a sua parte. Você quer só para vir até você e para os outros nada? Olha o que a Bíblia diz. Um rei perdoou uma grande dívida de alguém. Essa pessoa que teve a dívida perdoada, tinha alguém que devia para ela pouca coisa. Quando ele saiu aliviado do perdão, ele encontrou a pessoa que devia pouco para ele. Ele falou, você vai me pagar ou não? Eu falei, eu não tenho. Ele falou assim, então agora eu vou colocar você na prisão. O rei ficou sabendo, chamou ele e falou assim, poxa vida, eu te perdoei uma grande dívida, eu podia te mandar para a prisão. E você, por causa de uma dívida pequena, você não podia fazer o mesmo? Que ingrato você é. Vai para a mesma prisão dele. Está vendo? Quando a gente não perdoa, a gente vai para a prisão. Que prisão? Prisão de medo, de angústia, de tristeza e até cadeias que possam estar sobre nossas vidas. Quantas pessoas estão encarceradas, e você, se você me ouve, está, que você possa colocar isso no seu coração hoje. Libera o perdão e perdoa. Quantas pessoas que estão hoje encarceradas foi porque teve uma atitude de sangue quente, cabeça quente, e aí acabou não perdoando e acabou sendo encurralado. Deu para entender? Olha só o versículo 13, diz assim a palavra de Deus, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora a gente dá o louvor a Deus, pois teu é a glória, teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Então você pede livramento. Tem uma oração completa. Não sabe orar ainda? Ore a oração do Pai Nosso. Dobre o seu joelho e leia o Pai Nosso. Você está fazendo a oração que Jesus ensinou. Irmãos, mas tem pessoas que ensinam uma oração de guerra. Irmão, espera, vamos lá. Vamos chegar a um acordo aqui hoje. Um acordo para a gente fechar isso de uma vez por todas. Quem que manda mais? Quem que tem mais poder? Quem que é o dono? Não é Jesus? Quem que deu a vida na cruz? Se ele quisesse uma oração diferente dessa, que envolve adoração, petição, reconhecimento da grandeza de Deus e louvor a Ele, ele ensinava. Ele falou assim, quando você for orar, ore assim. Essa é a oração poderosa que Jesus nos deixou. Então, ore. Mas, pastor, eu já aprendi, eu estou no outro nível. Eu oro outras coisas. Ora!
A oração é caminhada. Eu um dia dirigi uma Kombi 66. Pensa se eu quero voltar a dirigir Kombi 66 de novo. Eu dirigi Kombi 66, sabe o que é isso? Você sabe, você já dirigiu também, você sabe. Aquela Kombi que você pega o volante assim, ó, e ele tem uma volta completa. Pastor, o senhor gostaria de voltar a dirigir Kombi? Mas de jeito nenhum. Se eu já mudei de nível, eu quero voltar, continuar crescendo. E assim você também. Cada um vai aumentando o seu nível. Se você ora 1 hora, ore 2. Se você ora 15 minutos, ore 20. Se você ora 5, ore 10. Então, a prática da oração. Lembra? Leite condensado, Nescau, leite ninho, pincelado de bombom sonho de valsa, não tem como dar errado. Oração, prática da palavra, sementeira, rompimento, é coisa inevitável na sua vida. Segunda coisa que eu queria falar com você aqui, é não caia na armadilha de estudar a Bíblia sem fazer o que ela diz. Muitas vezes nós estudamos muito a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas não aplicamos em nossa vida. A gente esquece que a Bíblia é um livro vivo. Toda a palavra, segundo a palavra de Deus mesmo falando dela, toda a palavra é inspirada por Deus. E ela é pronta para ensinar, para corrigir, para colocar de novo no caminho, para que nós possamos ser bem aproveitados por Deus. Porque nós somos pessoas que estamos melhorando a cada dia. A palavra de Deus, ela tem o poder de limpar, de melhorar as nossas vidas. E a gente precisa, então, ler a palavra, estudar a palavra, mas aplicar a palavra. Não caia na armadilha de estudar a Bíblia sem fazer o que ela diz. O homem que estuda a Bíblia, o homem que lê a Bíblia, a pessoa que faz isso e ela não pratica, compará-lo-ei àquele que olhou no espelho e esqueceu da sua fisionomia. Banheiro de homem tem espelho, tem ou não tem? Tem. Os homens hoje estão mais vaidosos também. Mas se você não colocar espelho no banheiro de mulher, não dá certo. Porque elas pensam nos mínimos detalhes. Eu até falei para a pastora Lourdes agora há pouco aqui, na hora da oferta, quando você vai passando o vídeo, dá uma olhadinha se está tudo em ordem comigo, porque às vezes a gente vai de uma forma, a gente acaba errando. Vou contar um pecado para você que aconteceu comigo aqui. Um erro. Num desses batismos que teve na igreja, a gente faz batismo no final do culto, estava lá para sair do banheiro, e eu troquei de roupa para vir para o culto, a igreja cheia, não era pandemia ainda, e eu percebi que eu estava mais leve, eu percebi que estava frio. Eu botei a capa e não coloquei a calça. Eu estava vindo só de capa. Já pensou o desespero que ia causar? A vergonha que eu ia passar? Ainda bem que o Val estava lá e falou assim, pastor, não está faltando nada? Eu falei assim, não, está tudo em ordem. Ele falou, o senhor está sem calça. Eu falei, Jesus! Olha que coisa de doido, que visão do inferno que ia ser. Mas por quê, irmãos? Porque a gente às vezes não é tão precavido como as mulheres. A mulher, se você chegar aqui na igreja, e elas saem de casa, a primeira coisa que elas procuram é um espelho. Um espelho. Não é porque elas não confiam, é porque elas querem dar sempre aquele último. Agora, se eu e você somos as pessoas que ouvimos a palavra e não praticamos, nós somos essa pessoa que precisa do espelho toda hora, está se esquecendo da sua fisionomia. Olha só, irmãos, o que eu marquei aqui. Mentira, uma mentira. Sou um fracassado, nada dá certo. Essa é uma mentira que o inferno quer implantar nas pessoas. Eu sou uma mentira, eu sou um fracassado, nada dá certo. Quer ver uma verdade da Bíblia para você? Para você parar de falar isso? Porque às vezes, irmãos, são momentos. E olha que eu já passei por momentos e de anos, e muitos anos, de nada dar certo e continuar fazendo. As coisas não aconteciam, mas a gente era teimoso, né, Lourdes? A gente era teimoso. A gente continuava. Se você... tudo que eu posso fazer hoje,
Eu faço por minhas filhas. E aí inclui também os outros, né, que vem junto. Eu faço por minhas filhas. E tudo que eu posso fazer hoje, eu compenso no Benício. Porque, por enquanto, é o único neto. Porque, quando a Marcela e a Bruna eram pequenas, a gente não podia fazer nada por elas. Mas nada. A gente não tinha condição de fazer nada. Porque tudo que tinha, tanto nosso como dos nossos, a gente colocava na igreja. Tudo. Tudo que a gente ganhava fora, a gente colocava na igreja também. Por quê? Porque a gente sempre foi de desafio. Pastor que está me ouvindo hoje, eu desafio e profetizo na sua vida e libero uma bênção sobre você. Se você paga aluguel ainda para ser pastor, se você paga aluguel do templo para ser pastor, Deus vai te dar uma estratégia, mas põe isso no coração. Você tem que pôr isso no seu coração, de comprar um terreno e construir. Construa para Deus primeiro, e depois deixa Deus construir para você. Ele vai abrir portas para você, Ele vai dar condições para você, Ele vai dar uma estratégia para você, e você também terá coisa própria sua. Mas faça para Deus primeiro. Então, a gente também achava que era um fracassado. Era uma mentira imposta na nossa vida. E, de vez em quando, ela acontecia. E como que a gente vencia esse fracasso? Essas coisas que nada dava certo. Irmãos, de verdade, se eu inventasse uma fábrica de chapéu, as pessoas iam nascer sem cabeça. Vai por mim. Vai por mim. As coisas davam tudo errado. Tudo errado. Mas a gente não deixava transparecer isso no altar, a gente não deixava transparecer isso para ninguém. É lógico que as pessoas viam a nossa dificuldade. E aí Deus levantava pessoas para nos ajudar. E sempre levantou. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, a mentira é essa, sou um fracassado. A verdade é essa, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade. Então pratica essa verdade. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Segunda mentira. Que tipo de Deus deixa acontecer isto em minha vida, no mundo? Irmãos, Covid é do diabo? Não. O diabo usa o Covid para colocar pânico, medo, tristeza, angústia. Covid não tem nada a ver com Satanás. É uma peste que Deus permite, que é uma peste permissiva, por enquanto, para que a gente possa também aprender alguma coisa. Ah, então Deus está matando pessoas? Eu não disse isso. Eu disse que é uma peste que vem no mundo. Outras gerações já enfrentaram algum tipo de peste. Outras gerações já conseguiram vencer. A nossa geração também vai vencer. A nossa geração vai vencer. Eu profetizo isso na sua casa também. Mas que tipo de Deus deixa acontecer isto? Que tipo de Deus deixa acontecer isso na minha vida? Porque tanta desgraça só na minha vida. Irmãos, tem pessoas que nasceram com um X na costa. E parece que toda flecha vem nela. Sim ou não? E você conhece gente assim, talvez você pense assim de você, você acha isso também, mas olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 28, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, oh meu Deus, daqueles que amam e buscam a Deus. O versículo está aqui para você. Ó. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Está aí, agora isso vai cooperar. Eu vou tirar proveito disso para mim. Eu vou tirar proveito disso para a minha saúde, para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha família. Eu vou tirar proveito disso para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus vai cuidar de você. Entenda, tem coisas que são difíceis, que debaixo do céu a gente enfrenta. Como que você pode explicar? Uma criança, quando nasce, ela nasce, por exemplo, nasceu, o pai na expectativa, a mãe na expectativa do nascimento da criança, de repente ela nasce com alguma parte do corpo faltando. Como que vai explicar isso? Aquela criança
poderá ser uma bênção muito grande para aquela família. As coisas cooperam para o bem. Você perde o emprego. Eu perdi o emprego. Está difícil. Eu vou criar uma alternativa, vou criar um caminho agora para mim. Eu vou atrás de uma outra situação. Quantas pessoas que perderam o emprego hoje estão melhor do que antes? Sabe por quê? Porque se ela não fosse mandada embora, ela ia ficar sempre naquilo. Como ele foi mandado embora, ele viu que ele tinha capacidade para mais que aquilo. Outros não, outros se desesperam. Mas você tem Deus, meu irmão. Você tem Deus na sua vida, e esse Deus na sua vida faz toda a diferença. Então, todas as coisas cooperam. Até na angústia, no medo, há uma cooperação de Deus para nós. E nós temos que buscar isso. O Covid vai ensinar muita coisa para muita gente, se a pessoa quiser aprender. Olha, tem pessoas que não estão aprendendo nada, elas estão indo para as festinhas clandestinas. Conversa com o Uber para você ver que aos sábados, às sextas à noite e muitos dias à noite, quantas pessoas eles levam para sítio, eles levam para chácara, eles levam para algum esconderijo, e lá ficam 30, 40, 50, 60 pessoas dançando, bebendo, comendo, e depois essas pessoas vão na rede social, muitas delas, não todas, mas muitas delas, porque tem umas que não têm nem cabeça para isso, vão na rede social e falam mal do governo, falam mal das autoridades, falam mal de pastor, falam mal da igreja, falam mal daquilo, e eles estão lá, trazendo o Covid para dentro das cidades. Então são coisas que a gente... É o mundo. Mas isso, eu quero aprender alguma coisa com isso. Eu tenho que tirar um proveito com isso. A igreja tirou um proveito. Qual o proveito que a igreja tirou? Está evangelizando em rede social. Até na Bulgária, a Quadrangular 7, tem pessoas que estão assistindo. Isso não é um luxo só nosso, é de todo mundo. Todo mundo tem alguém nos Estados Unidos, na França, na Europa, na Austrália. Todo mundo tem alguém que foi para lá e o pastor dele está falando com ele via rede social. Porque poucas igrejas tinham essa ferramenta. Hoje todas têm. Então nós estamos evangelizando o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Aleluia. Então, quando alguém perguntar que tipo de Deus permite isso na sua vida, você fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Outra mentira. Eu serei sempre assim? Será que eu serei sempre assim? Será que a minha vida vai ser sempre isto? Mentira esta. Verdade. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, Gilmar, e tudo se fez novo. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Quem está em Cristo é nova criatura. Então tudo na minha vida vai ser novo. Amanhã vai ter coisas novas na minha vida. Há o renovo de Deus sobre a sua casa. Pastor, mas eu já estou com uma árvore seca, velha, caindo. Não estou falando de idade, não. Estou com uma árvore velha caindo, uma árvore seca. A Bíblia diz: ao cheiro das águas há renovo sobre a sua vida. Receba essa bênção. Terceira coisa, criar uma sementeira. Primeiro eu falei então, leitura da palavra. Segundo eu falei sobre aplicar os princípios. E agora criar uma sementeira. Como isso é importante. Isaías 28, 23. Nós vamos ler esse texto que fala sobre o criar desta sementeira. E isto, irmãos, foi a visão que Deus deu ao pastor, autor do livro. Olha só, como que eu crio uma sementeira? Ouça o que eu vou dizer. Escutem e prestem muita atenção. 24. Acaso o agricultor vive arando a terra, semeia, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? 25. Por fim, não lança sementes de endro, cominho, trigo, cevada e centeio, cada uma de maneira apropriada, cada uma ao seu devido lugar? 26. O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus deu entendimento. 27. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. 28. É fácil moer o cereal para o pão, portanto ele não soca demais. Ele o debula sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. 29. 28. Sabe? 29. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Olha só, presta atenção. Vamos esmiuçar isso e daqui a pouquinho, em 10 minutos, a gente termina o nosso culto. Criar uma sementeira. O agricultor,
O agricultor, ele tem que saber o que está fazendo. E ele sabe. Coloca o 24, fazendo favor, para mim, só explicando para o povo. Só que ele não vai ficar, vai vendo o versículo, semeando a terra o tempo todo. E também não vai ficar arando a terra o tempo todo. Então tem o tempo de arar a terra, que é o preparo dela, e depois de colocar as sementes. Mas um agricultor bem preparado, e que sabe exatamente o que está fazendo, ele tem que ter o cuidado das sementes que ele vai semear. E hoje, nesta manhã, e depois nós teremos nosso culto às 18h30 hoje, a palavra que eu deixo para você é que você crie uma sementeira na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que estudaram, têm um diploma. O seu diploma é a sua sementeira. Ele vai cuidar de você e da sua família por resto dos seus dias. O Dorfo, por exemplo. O Dorfo é contador, né, Dorfo? Trabalha no administrativo. Ele estudou para isso. Com o estudo dele, ele vai cuidar da família dele o resto da vida. A esposa do Dorfo, ela é enfermeira. Farmacêutica. Com o estudo que ela tem, ela vai cuidar da família dela o resto da vida. O Cosmo é eletricista. Com a habilidade de trabalhar com a parte elétrica, ele vai cuidar da família dele o resto da vida. O André é músico e vendedor. Ele trabalha com vendas. Ele conhece o caminho. Tudo que você precisar, debaixo desse céu, o André sabe onde tem para vender. Ele criou sementeiras para ele. Ele criou caminhos. Isso são sementeiras. Você, o Vinícius, é um engenheiro. Dentro da engenharia, você criou uma sementeira para você. Eu sou pastor. Com o meu ministério, com o chamado que Deus me deu, e com o dom da palavra que Deus tem me dado, eu e a pastora Lourdes, nós cuidamos de igreja. Só que aí eu criei uma outra sementeira, embora eu era vendedor antes de ser pastor. Mas eu vendia banana. Eu achei que vender banana não era bom para mim, não. Porque quando eu ia ter lucro, eu jogava fora. Quando a gente ia ter lucro, eu com minha mãe lá e meus irmãos, laranja, banana, tomate, não era a nossa praia. Vivia só para comer ali. E às vezes não podia comer a pera, tinha que vender a pera. Irmão, eu vou no supermercado hoje, eu tenho um trauma com pera. Porque pera, há uns 40 anos, era fruta de rico. Só rico comia pera. Hoje é mais barato 1 quilo de pera do que 1 quilo de banana. Então eu ainda tenho um trauma. Aí eu compro uma penca de banana hoje e compro só 2 peras. Qualquer dia disso eu vou reverter. Eu vou comprar um saco de pera e uma penca de banana. Eu vou me curar disso. Nem que eu tenha que dar para os outros a pera. Mas a gente não podia comer a pera e nem a maçã. A gente comia as bananas maduras que estavam ali ou as laranjas que ficavam sem vender. Então presta atenção. Eu criei uma sementeira. Eu fui vender outras coisas. Eu fui achar que vender utilidade doméstica para mim era bom. E deu certo para mim. Então eu tenho 2 sementeiras. Eu tenho o ministério e tenho a venda. Entende? Então a gente tem que criar essas sementeiras. E esse agricultor de Isaías aqui, ele fala de sementeira. O irmão Edno é um homem que tem as sementeiras dos livros. E você tem que criar a sementeira. Você não pode ficar ali, ó. Eu estava vendo que para mim, não dava certo só ser vendedor de laranja e de fruta. Um dia eu falei para o Cosmo assim, ó, faz muito tempo, não sei se ele vai lembrar. Cosmo, ar-condicionado vai ser coisa de todas as casas. Ar-condicionado não é luxo. Daqui a pouco, com o calor que está fazendo, ar-condicionado todas as casas vão ter. A pessoa vai preferir um ar-condicionado numa casa muito humilde do que uma televisão. Porque se ele não tiver um lugar fresco para dormir, ele não dorme. Ele vai passar a noite acordado e ele não produz. E o primeiro ar-condicionado que o Cosmo instalou foi para mim. Foi numa casa. E eu lembro como se fosse hoje. Ele ficava no telefone.
pegando a orientação com a pessoa que estava ensinando ele. Não sei se você vai lembrar disso. E eu falava assim, nossa, por que eu fui dar ideia, meu Deus do céu? Porque eu fui dar ideia, ele não sabe instalar. Mas ele foi teimoso, ele teimou ali, e ele aprendeu ali. E até hoje está instalado lá o ar naquele lugar, até hoje funciona, nunca deu problema. E ele ficava no telefone falando com a pessoa, mandando foto, descia, subia. Levou quase um dia para instalar um ar de 12.000 BTU, que hoje ele leva meia hora. Aí vai fazer curso, vai aprender. O Odair, um dia eu falei para o Odair assim, deu testemunho quinta-feira aqui. Odair, seguinte, você vende isso aqui. E eu falo para o Lê direto isso, o Lê vai lembrar também disso. Tem que pegar mais pasta, tem que pegar mais habilidade, tem que desenvolver o dom que Deus deu para você da venda. E o Odair começou a fazer bico. Eu falei assim, ó, põe um dia ele ganhou um bom salário. E ele veio todo orgulhoso. Olha quanto que eu ganhei. Não vou falar, senão vai chover currículo para casar com ele. Olha quanto que eu ganhei. Eu falei, olha bem esse salário daí. Olha bem esse salário aqui. Olhou? Olhou. Agora, acostuma, guarda ele. Acostuma a ganhar isso todo mês. Queira ganhar isso todo mês. Um dia eu acordei de manhã, doidão, assim, mas doido que eu falo assim. Sabe quando você ganha com aquela gana, com aquele gás de criar uma sementeira para você? Eu falei no café da manhã para Lourdes. Falei assim, Lourdes, a partir de hoje, eu nunca mais vou ganhar menos que isso. E falei o valor. Eu nunca mais. Enquanto eu não ganhar isso, eu não volto para casa. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Porque eu nunca quis ser pesado para a igreja. Naquela época. E nem hoje. Eu vou ganhar isso. Eu vou me esforçar para isso. Eu tenho uma pasta, eu tenho condição. Irmãos, eu estabeleci uma meta. Busquei a primeira meta. E até hoje, eu não sei quanto tempo faz isso, Lourdes. Faz mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Faz mais de 15 anos que até hoje, abaixo dessa meta, no mês mais ruim da história, essa meta ainda é batida. Porque essa meta é um mínimo. Mas eu quero profetizar na sua vida. Você tem que ter uma sementeira. Você é muito inteligente. Você não nasceu para só isso. Você nasceu para muito mais. Você tem que ser que nem um lavrador. E a banda já pode vir. Você tem que ser que nem um lavrador que está plantando aí. Que está semeando aí. Está semeando. Você tem que ser que nem essa pessoa que começa a plantar. E ele plantou 5 tipos de semente. Endro e cominho. O endro, irmãos. Até marquei aqui, ó. Endro é um tipo de tempero. Ele faz chá. Não é muito conhecido na nossa região, é mais lá no Oriente, mas é para chá. Ele tem muita vitamina C e ele faz digestão. Se você achar um endro, faz um chá para você de endro, ele faz a limpeza do seu estômago, fugiu a palavra. O cominho é um tipo de condimento, é um tempero também digestivo. Mas o endro, você planta ele num terreno. O cominho, Isa, num outro terreno. A hora que você vai colher o endro, você colhe com pau. Você não colhe o endro de uma forma igual colhe os outros. Você colhe com pau. E o endro e o cominho, você colhe com uma vara. Qual a diferença de pau e de vara? Simples. Vara é fina, pau depende do tamanho. E aí você vai com aquele pedaço de pau e você colhe o cominho, colhe o endro. E cominho com a vara, para você bater bem os grãos. Mas aí não se limita só no endro, no cominho, com vara ou com pedaço de pau. Se limita, tem também o trigo, a cevada e o centeio, que é outro tipo de grão. E você não pode, esse outro tipo de grão, colher dessa forma. O trigo você tem que malhar ele com um pouco mais força. Até antigamente usava até rodas para passar por cima, mas não podia passar para esmagar. Então o agricultor ele tem que saber o que ele está plantando. Se ele planta endro, cominho, cevada, trigo e centeio. Ele tem 5 sementeiras. Eu também quero chegar a 5 sementeiras. Você também pode chegar a 5 sementeiras. Coisas que vão trabalhar para você a vida toda. Coisas que vocês vão conseguir. Faz quanto tempo que vocês dedicam a um assunto? Dedicam a uma coisa. E isso é sua sementeira. E isso vai te produzir fruto. Quando precisar de um vendedor de medicamento, eles vão pensar em quem? Davi. O Davi é um vendedor de medicamento.
ele entende, ele sabe. Agora, se o pastor Toninho, que vende copo, vai vender medicamento, ele vai dar certo? Hoje não. Mas se eu aprofundar no assunto, eu entender o assunto, eu buscar o assunto, eu ir para o assunto, e eu conhecer aonde vende, e eu estudar pelo menos uns 4, 5 anos o assunto, eu posso ser que eu seja um vendedor de medicamento. A gente tem que conhecer. O agricultor, ele conhece, ele é dedicado, ele é organizado das técnicas agrícolas. Só que tudo isso não basta. Preciso algo mais. E eu fecho com esse algo mais. Advogados tem muitos, não tem? Cada um na sua especialidade. Se um advogado ele se especializa num assunto, quando precisar de um advogado criminalista, o nome dele sai fácil da boca. Se o nome do advogado é trabalhista, o nome dele sai fácil da boca. Ele tem que estudar o assunto, ele pode advogar qualquer causa, mas ele é bom nisso aqui, ó. Aqui é a minha sementeira. Quando alguém precisar de um tributarista, sou eu. Quando alguém precisar do divórcio, como é que chama isso aí? Família, sou eu. Entende? São coisas que você vai criando. Tudo isso é muito importante. Ter a sementeira é muito importante. Mas não esqueça que a gente tem 2 pilares anteriores: oração e leitura da palavra. E agora entra o milagre. A semente não vai nascer se não tiver água. E só Deus pode mandar chuva. O homem pode até arrumar uma bomba, jogar nas nuvens e fazer chover. Mas para ter chuva na nuvem tem que ter nuvem. E só Deus conhece o caminho das nuvens. Só Deus enche as nuvens. Não é a moça que vai ser cientista aqui. Só Deus conhece o caminho das nuvens. Só Deus sabe a trilha dela. E sabe onde está isso? Jó 38, 36. Jó 38, 36. Acaso o agricultor... Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar? Olha só, presta atenção. Presta atenção. Deconato, vocês não acham ruim comigo, não? Depois vocês limpam, fazendo um favor. Quem pode inclinar, ó? Quem tem a vasilha de chuva do céu, ó? É Deus, filho. Ó. É Deus que vai fazer chover sobre a sua sementeira. É Deus que vai fazer chover sobre o seu plantio. Você pode dar um glória a Deus aonde você está. Vai se colocando de pé aí, Floriano. Vai se colocando de pé na sua casa, meu irmão. Porque nós vamos terminar esse culto. Porque eu vou dar a última bênção, que é do rompimento para você nesse momento. Ó o versículo. Quem é o sábio suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endurece em torrões? Quem que traz a chuva? É Deus. Então está profetizado, segundo a palavra da semana passada ligada com essa: vai chover na sua vida, vai chover sobre você. Você tem oração, princípios aplicados, quebrando as mentiras de Satanás em verdades na sua vida. 3, sementeira. Pastor, eu vou descobrir, eu vou fazer sementeiras, eu vou arrumar caminhos para mim, eu vou ter sementes. Quando precisar de alguém hábil naquilo sou eu, mas eu vou ter outras sementeiras. O endro nem aqui é conhecido, mas alguém que planta o endro sabe para quem vende. Aquele que planta o cominho sabe alguém que precisa. Aquele que planta o trigo, planta a cevada, planta o centeio, sabe para quem precisa. E você vai plantar, vai ter sementeiras. E eu estou profetizando na sua casa: cria sementeiras. A igreja quadrangular que você é membro, sementeira, chá da tarde, café com o pastor, noite do Espírito Santo, tarde da bênção, culto online, 8h30, 9h, 10h30, 18h30. Tem também os cultos de quarta-feira, as lives, a semana inteira trabalhando. Essa semana tem o culto de mulheres nas lives dia 25. Igreja, uma igreja que não para, rádio, televisão, tanta coisa. Está aqui a propaganda da live, ó. Live das mulheres, dia 25 agora. Não vai ser no galpão, vai ser totalmente online essa live das mulheres. Obrigado, Fábio. Nós estamos trabalhando firmes nas ideias, nos propósitos, cada dia que passa, criando sementeiras para chegar até você, igreja online, para chegar até você, para dizer para você:
120 dias de propósito para abençoar a sua vida. São sementeiras que a igreja está criando. Igreja aberta, irmãos, poucas igrejas do Brasil ficam abertas 12 horas por dia. A nossa fica para atender você, para cuidar de você. Isso são sementeiras que a gente vai criando todos os dias aqui. E tudo que a gente começa, dificilmente a gente para. A gente paga até no prejuízo. Porque a gente acredita que um dia vai dar certo. Só Deus traz a chuva. E para mim encerrar, Isaías 40, verso 13. Isaías 40, 13. Meu Deus, coisa mais maravilhosa. Diz assim a palavra: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo ou para aconselhá-lo? 14. Diz assim a poderosa palavra: acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito de algo que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? E este Deus, que é o seu Deus, que é o seu Deus, que sabe tudo, te abençoa. Para a quarta e última coisa, para jogar o bombom em cima do doce, te abençoa com rompimento. Está profetizado na vida da sua casa. Sua casa vai romper. Haverá um grande rompimento. O que é romper? Romper, você tem que usar força. Tem que ter força para jejuar. Tem que ter força para orar. Tem que ter força para ler a Bíblia. Tem que ter força para estar na presença de Deus. Usar força. Usar força contra o pecado. Usar força contra o dia mau. Usar força contra o desânimo. Tem que ter força. Outra coisa, romper é tirar algo que está obstruindo o caminho. É romper. Romper é empurrar barreiras. As barreiras vão cair. Aquilo que está impedindo a tua passagem vai sair. Romper é acesso liberado. Está liberado, as promessas de Deus está aí sobre a sua casa, sobre você, Maurício, sobre você, tio, sobre você, Fábio. Está liberado em nome de Jesus. Romper é algo de posse de alguém. Isto é meu, irmãos. Tudo que está no céu é seu, e Deus vai trazer a existência em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Romper é os obstáculos caírem por terra. Então, nesta manhã, no nome de Jesus eu te digo: leitura, oração, criar sementeiras. O rompimento é inevitável. Vai ter um grande rompimento na sua vida. E aquele que recebe, dá graças a Deus. Quem recebe, diga aleluia. Posso orar por você? Um dia uma viúva não tinha nada em casa, e ela procura o profeta. E o profeta abençoa a casa dela. No pouquinho de azeite que ela tinha, Deus abre a chuva do céu sobre a casa da viúva e manda chover lá naquela botija de azeite. E ela criou uma sementeira. Ela abriu uma fábrica ou uma loja para vender azeite e viver daquilo. Deus está fazendo chover na sua casa.